cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um amor. Bom dia, queridos irmãos. Nós saudamos nossa amada igreja na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, 15 de novembro, nós estamos reunidos aqui para louvar e bendizer o nome do nosso Salvador e Rei. O Salmo de número 147, versículo 1 diz: louvai ao Senhor, né? Porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Deus se agrada com o nosso louvor. Deus se exulta com o nosso cântico, com as nossas orações, né? Então, nessa manhã de domingo, vamos louvar a Deus, porque é bom, é amável, fica-lhe bem, né, o cântico de louvor no nome do nosso Deus. Irmãos, vamos também agora, né, iniciarmos essa escola dominical com uma oração. Vamos orar, irmãos. E antes de nós orarmos, eu queria pedir a cada irmão que nos assiste nessa manhã, né, que lembre, né, lembre de algum irmão, lembre de alguma família, lembre de algum pastor que frequentou a nossa igreja, que congregou conosco e hoje não está presente mais, quer por mudança, né, da família, saiu da cidade, né, não importa a razão, né, mas que cantou no coral, cantou na equipe de louvor, ajudou, né, no ministério de música, ou simplesmente sentou ao nosso lado e ouviu a palavra e congregou conosco por algum tempo. Lembre desse irmão, né? E rogue as bênçãos de Deus na vida desse irmão nessa semana. Lembre desse pastor, rogue as bênçãos de Deus sobre ele, né? E é isso que nos faz realmente cristãos. Esse amor com as pessoas, amor a Deus, amor à obra de Deus. Pense nessa família, pense nesse irmão que está conosco hoje, onde quer que ele esteja, né? Não importe, mas ore por ele, né? Ore por ele, rogue as bênçãos de Deus na vida desse irmão, desse amigo que frequentou a nossa igreja. Vamos orar, irmãos? Senhor, Pai querido, Pai bondoso, Pai de misericórdia, nós te agradecemos, ó Pai, o privilégio que Tu nos dás de nesse primeiro dia da semana, nessas primeiras horas, estarmos congregados aqui no Teu povo para louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pela igreja que Tu nos dás, Senhor, que é o corpo de Cristo, no qual nós, Senhor, depositamos toda a total confiança em Ti, porque Tu és o nosso guia, nosso mestre, Senhor. Nós queremos agradecer por cada pessoa que nos assiste, Pai, que está presente, Senhor, Pai, que está louvando o Teu santo nome, Senhor. Nós lembramos, Senhor, daqueles pastores que já estiveram conosco no seu ministério, ó Pai, onde quer que esteja presente, agindo na vida deles. Nós lembramos daqueles irmãos que não estão mais conosco e congregaram aqui, ó Pai, nesses 30 anos de igreja, Senhor. Hoje estão distantes, estão em outras cidades, outros estados, outros países, não importa, Senhor, mas fizeram parte desse corpo, Senhor, fizeram parte dessa igreja, Senhor, e agora estão em outras igrejas louvando a Ti. Nós rogamos as bênçãos desses para esses nossos irmãos, ó Pai. Que esteja abençoando ricamente as suas vidas, suas famílias. Pai, também pedimos por aqueles que se afastaram de nós, se afastaram do Senhor, Pai. E também, Pai, merecem, Senhor, nossas orações, carecem das nossas orações, ó Pai. Vem estar com eles, ó Pai. Toca o coração dessas pessoas, desses nossos irmãos, para que venham novamente encontrar contigo, Senhor. E se caminhem novamente a Ti, Pai. Ó Pai, esteja conosco neste dia, Pai, e seja um dia grandioso na Tua presença. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
Irmãos, a leitura bíblica dessa manhã, ela se encontra em Salmos, no 118, de 21 a 29. Vamos ouvir essa leitura bíblica através do nosso irmão Diácono Edson. Bom dia, irmãos. Vamos ler o Salmo 118, do verso 21 ao 29. Rendei-te graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito é o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus e Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos, até a ponta do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, abramos nossos cenários no hino de número 110 e vamos entoar aí com alegria, com disposição aí, a vida com Jesus, hinos de número 110. Lição, dessa manhã, como nós já falamos, anunciamos aí todo mês, em nossa programação especial aí de aniversário, certo?
está conosco hoje para uma videoaula, né? Nosso irmão reverendo Abner, né? Abner. Vamos ouvir, né, o que Deus tem para nós nessa manhã através, né, da mensagem aí do nosso irmão reverendo Abner. Olá, meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Caraguatatuba. Queremos parabenizá-los por esses dias de festividades que os irmãos estão vivendo, mandando um forte abraço para todos vocês e agradecendo já pelo convite que nos foi estendido para darmos esse estudo agora pela manhã. Que Deus continue a agraciar os irmãos, dar toda alegria pelo envolvimento na obra do Senhor e também há muitos anos de conquistas e de prosperidade para a primeira igreja presbiteriana de Caraguatatuba. Sempre que me lembro dos irmãos, do tempo que vivemos juntos em Caraguá, nesses 10 anos que passamos por aí, me lembro sempre com alegria de tantas coisas boas vividas entre os irmãos. Queria então estender meu agradecimento a todos, ao pastor da igreja, ao conselho da igreja, que nos estendeu este convite agora para trazermos esse estudo nesta ocasião especial. Como o tema era livre, o presbítero Fernando nos deixou a liberdade para escolhermos o tema. Queria trazer uma reflexão aos irmãos que está baseada em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Os irmãos estão vendo aí o tema, os bons e os maus dias. Uma reflexão calcada neste versículo de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14 do capítulo 7. Mas antes, gostaria de orar com os irmãos nesta manhã, pedindo do Senhor orientação para este estudo que vamos fazer juntos. Ainda que não possamos ter a participação dos irmãos, uma vez que esta aula está sendo gravada, esse vídeo aula está sendo gravada, no entanto, os irmãos podem perguntar ao pastor da igreja alguma dúvida que porventura possa surgir no percurso desse estudo. Vamos orar? Pai, nós rogamos que o Senhor abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, que Tua palavra que é viva e eficaz conforte o nosso coração, que Tua palavra seja iluminada à medida que abrimos o texto sagrado para não apenas lermos, mas também meditarmos aquilo que está revelado na Tua palavra para a nossa vida, para direcionar o nosso destino conforme o Teu querer. Rogamos Tua graça, Teu amor, Tuas bênçãos e o entusiasmo do Teu Espírito sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso estudo está baseado nesse texto, que é um livro de sabedoria. A sabedoria de Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes. O capítulo 7 trata especificamente acerca da sabedoria. O versículo 14 diz: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Então este capítulo é um capítulo que trata sobre a sabedoria em diversas áreas da vida. A sabedoria de mantermos um bom nome, a mantermos outras coisas que são tão apreciadas pela sociedade moderna, como bens, como status. Ele chama atenção para o fato de que o nosso nome é melhor. É melhor mantermos o nosso nome do que mantermos outras coisas. É melhor, é mais sábio irmos no lugar onde há uma pessoa que morreu, porque ali existe a possibilidade de analisarmos a vida, refletirmos acerca da vida, do que irmos num lugar onde há festa, porque ali as pessoas só pensam no momento presente.
enquanto é melhor estarmos na casa onde há luto, porque se pensa acerca do futuro, porque a nossa alma é eterna. Por outro lado, as pessoas, quando vão num lugar onde há festa, elas só pensam no tempo presente. É mais sensato pensarmos acerca do futuro, visto que a nossa alma é eterna e visto que o nosso tempo neste mundo é tão breve, é tão passageiro, é como neblina, como vamos ver neste estudo de hoje. Ele está falando que é melhor irmos à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Porque a morte, diz ele, é o destino de todos. Os vivos precisam levar isto a sério, precisam considerar isto. E ele segue falando de comportamento sábio, de atitudes sábias que precisamos ter perante a vida enquanto passamos por esta breve existência aqui. Isso é o que está revelado no capítulo 7, né? É um resumo aqui do capítulo 7. E ele segue falando vários modos de obtermos a sabedoria enquanto vivemos neste mundo. Então, nesse versículo 14, a ênfase é sobre o que vivemos de bom e o que vivemos de ruim enquanto a nossa vida neste mundo aqui, enquanto passamos por esta vida. E é preciso enxergar em todas essas coisas que há um Deus sábio acima de toda a nossa pretensão de sabedoria. Há um Deus sábio que é um Deus soberano. E essa soberania pode ser observada na prática quando nós vemos o versículo 14 especificamente, mais detidamente, né? Porque na nossa vida é composta de dias bons e dias ruins, de dias cheios de alegria e de dias cheios de adversidade. Então, na alegria e na adversidade existe propósito. E na alegria e na adversidade existe um Deus soberano que está conosco, nos ensinando alguma coisa nesses dois lados da existência, nesses dois lados da mesma moeda que é a nossa vida, né? Então, a alegria e diversidade, aliás, e adversidade acontecem na nossa vida visando uma finalidade. Deus tem uma finalidade em todas as coisas. Vocês se lembram bem, né, quando Paulo fala todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, a alegria coopera, a adversidade coopera, a vida coopera e a morte também coopera para o nosso bem. Então, há atos soberanos de Deus nos altos e baixos da nossa vida. Nos relevos da existência humana está a soberania de Deus de forma muito prática. E essa soberania também é vista aqui no capítulo 7 de forma prática. Então, como que na Bíblia alguns homens, entendendo um Deus que age na história, um Deus soberano, como eles reagiram perante este Deus soberano, ante a concepção de que Deus, o Deus que se revela, é um Deus soberano. Primeiro, veja o texto de Abacuque, né? Porque ainda, texto muito conhecido, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Perceba que o profeta está dizendo que, mesmo que aconteçam adversidades das mais terríveis, de diversos modos, essas coisas não importam. O que importa é a alegria do profeta no Senhor. É o seu estado de exultação no Deus que o salvou. Se nós temos um Deus que nos salvou, as circunstâncias não ditam o modo como vamos agir perante Deus. A circunstância
não mudam o que Deus tem para a nossa vida a despeito daquilo que aconteça. Eu me alegrarei no Senhor a despeito da falha do fruto da videira, a despeito da figueira não vir a florescer, a despeito da decepção do produto da oliveira, a despeito dos campos que estão secos não produzem mantimento, a despeito da morte de todas as ovelhas do campo. Quer dizer, nos dias de hoje, para tirar do mundo rural e trazer para nossos tempos modernos, podem acontecer desemprego, pode acontecer falta de saúde na família, pode acontecer as circunstâncias mais variadas. Essas coisas não ditam o modo como me relaciono com Deus. Eu me alegrarei no Senhor assim mesmo. Eu exultarei no Deus da minha salvação assim mesmo. Porque a minha vida não é guiada por circunstância, ela é guiada pela ação soberana de Deus na história, que me ensina como devo viver e como devo reagir às circunstâncias ou às situações. Outro texto, Atos 4, 27 e 28, porque verdadeiramente contra o teu filho, teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então vejam o que aconteceu com o Deus encarnado, Deus que tomou forma humana e demonstrou seu amor pela raça humana, pelos seus eleitos, no seu ministério terreno, e vindo aqui sofrer as injustiças humanas, sofrer toda a dor humana. O que aconteceu a ele, né? Aconteceu a ele que homens se juntaram para fazerem aquilo que o próprio Deus já tinha determinado. Levaram o nosso Salvador à cruz, para que por meio da sua morte pudéssemos nós ter esperança, ou pudéssemos nós ter a redenção e a remissão dos nossos pecados, sem a qual não teria como obtermos a salvação. Então, eles fizeram tudo isto, mas não fizeram de vontade autônoma, livre, absolutamente livre. Foi o próprio Deus quem dispôs esses homens como meios para que a sua própria vontade ou para que a sua própria ação soberana pudesse acontecer na vida de Cristo e ele então fosse morto em nosso lugar. Um outro texto, porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. É isso que está nesse texto deste livro também muito interessante, muito lindo, uma história linda, mas porém dramática, do servo de Deus, Jó, que reage às circunstâncias que lhe acometem de uma forma com muita fé no seu coração, com muita fé, né? Será que nós receberíamos só o bem de Deus, porque Deus nos ama? Nós receberíamos só o que é bom da sua parte? De modo algum. O nosso Jó está falando que nós também receberemos as coisas, as intempéries da vida. Não receberíamos também o mal, ou seja, a doença, o fracasso, o infortúnio, as perdas as mais variadas, né? A perda dos filhos, a perda dos bens, como foi o caso do Jó. E está falando que dá a entender que mesmo que essas coisas tenham acontecido, Jó não desviou do seu amor a Deus. Isso, e é isso que é dito. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios, não blasfemou contra Deus, não renunciou à sua fé, não virou uma apóstata, que é aquele que já não acredita mais na ação de Deus na história. Então, são o modo como alguns personagens da Escritura entenderam como Deus age na órbita criada, como Deus age no cosmos, como Deus movimenta o seu querer, usando
circunstâncias e homens como meios para que seu querer se realize. Então, foi esta a forma como esses homens reagiram à ação de Deus no mundo. Agora, pense uma coisa, agora nos detendo um pouco mais no texto que lemos. Vamos lá mais uma vez? No dia da prosperidade, seja feliz. Mas no dia da adversidade, considere isso, leve isso em conta. Deus criou um e outro para que o homem não descubra o que está atrás dele. Quer dizer, aqui nessa última parte do versículo está a vontade oculta de Deus. Quer dizer, Deus tem uma vontade que ele ainda não revelou à sua criação, às suas criaturas, aos homens, não revelou a nós, mesmo que tenhamos fé, mesmo que tenhamos a comunhão com ele, essa vontade está oculta de nós. Ela é revelada a nós à medida do curso da nossa existência no mundo, e Deus revela como lhe apraz revelar. Então nós não sabemos como Deus vai agir. E Deus fez o curso da nossa existência neste mundo desta forma. Deus poderia deixar tudo já como se fosse um livro que tem começo, meio e fim. Tem a introdução e tem a conclusão. Deus poderia nos revelar isto, como vai ser a nossa vida amanhã, futura. Entretanto, Deus não quis agir assim, né? Então, quando nós estivermos passando por tempo bom, vamos ser felizes por aquilo que estamos recebendo. Vamos ter gratidão por aquilo que estamos vivendo. Só que podem vir também dias de adversidade. E a adversidade também é da parte de Deus. Agora, tem que ter a sabedoria de discernir quando esta adversidade ela é provocada pelo nosso pecado, pela nossa ação errada, pela nossa falta de sabedoria, e quando esta adversidade ela provém das mãos de Deus para testar e para provar a nossa fé, como veio na vida de Jó. O fato de Deus permitir acontecer tudo aquilo na vida de Jó não foi por causa de Jó, mas foi por causa do próprio Deus. Então nós temos que estar conscientes de que forma, que tipo é essa adversidade que vai acontecer na nossa vida. Se é uma adversidade por causa do nosso pecado, como Pedro fala, né? Não sofra nenhum de vocês por causa da injustiça que vocês estão causando, né? Então, tem gente que sofre a adversidade por causa da sua tolice, não é? E veja que o capítulo 7 está tratando de sabedoria. É o que precisamos ter para viver neste mundo. Sabedoria da parte de Deus para que as situações que nos acontecem elas estejamos conscientes e muito claros no nosso coração de que essas adversidades elas estão fora do nosso controle, fora do nosso domínio, e podemos passar por elas sabendo que Deus também pode permitir que essas coisas aconteçam. Então, o dia da adversidade pode acontecer. Por exemplo, morre um ente querido nosso, nós não temos domínio sobre a morte de ninguém, né? E podemos nos alegrar sabendo que foi Deus quem permitiu essas coisas acontecerem. Deus criou essa situação, vamos dizer, e de modo que nós agora não temos mais esse ente querido entre nós. Então, considere então que Deus criou um e o outro. Quer dizer, Deus criou tanto a prosperidade quanto a adversidade. Para que a gente saiba, a gente não descubra o que Deus tem para nós amanhã. Então, por causa de que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, é que precisamos viver pela fé. E pedir a Deus que aumente a nossa fé todos os dias, porque enfrentamos situações difíceis. E quando esta fé falha, ela fracassa, aí então é o tempo de vivermos em ansiedade e até mesmo no desespero. É o que diz aí, né? A incerteza, ela é o ponto antitético
do viver pela fé, não é? Quando nós estamos certos da nossa comunhão com Deus, estamos andando por fé, não existe lugar para a ansiedade, não existe lugar para o desespero. Essas coisas ficam, mesmo que elas não possam nos acometer por hora, elas não podem dominar a nossa vida. Bom, então isso implica em quê? Olha aí o que está embaixo aí no texto. Implica em dependência. Precisamos depender de Deus todo dia, todo momento, né? Eu sei que não é fácil. Tem hora que a gente quer fazer as coisas só pelo nosso próprio, pela nossa própria capacidade, como se ela tivesse uma competência ilimitada. Mas a nossa capacidade, ela é limitada por circunstâncias, limitada pela nossa finitude. E precisamos, então, na dependência, colocar essas coisas em oração. Colocar a nossa vida em oração. E também aceitar as coisas que nos acontecem. Porque as coisas que nos acontecem fazem parte da ação soberana de Deus na nossa vida. Deus age de forma soberana na nossa vida. Bom, então isso está claro para nós? Esperamos que sim, né? Esperamos que essas coisas de fato estejam claras. Agora, pense numa coisa. Veja esse pêndulo e reflita. Vou dar um tempinho para você. Veja aí que parece que ele está tentando segurar o tempo. O pêndulo representa o tempo, né? No começo, seu pai estava preocupado, cuidando do filho. Ele rejeitou. Depois o pai já fica mais maduro. Depois o pai já está doente, numa cadeira de rodas. E ele agora, quando era mais jovem, virou as costas para o pai. Mas quando o pai já está quase partindo desta vida, o que ele faz? Ele tenta segurar o tempo porque não aproveitou o tanto que devia ter aproveitado. Então que não nos falte a sabedoria para usufruirmos cada momento dentro de seu cronos, né? Aí, ó, não dá para a gente segurar o tempo, não é? Então é preciso viver com sabedoria cada momento na vida. Valorizar o que de fato tem valor. Agora observe aí. Observe comigo, né? Se não é possível parar o tempo, o que a gente tem que fazer? Realizar vivências e sentimentos agradáveis com as pessoas as quais amamos, sendo sábios na busca constante de sentimentos e momentos agradáveis com essas mesmas pessoas enquanto estamos junto com elas. Uma definição interessante que eu achei acerca de tempo, essa definição aqui não é minha, claro, está falando: tempo é a distância entre a ação e uma reação proporcional. Então, como nós reagimos a determinados fatos que acontecem. Como que nós reagimos diante de uma ação que nos sobrevém. Então, precisamos saber aproveitar o tempo, né? Esboçar um sorriso quando um sorriso demanda, quando alguém sorri para nós. Darmos um abraço quando recebemos um abraço. Sermos solícitos a ponto de valorizarmos coisas tão aparentemente simples, mas que na verdade constroem grandes sentimentos dentro de nós. Constroem coisas muito, muito profundas na área do relacionamento dentro de nós. Não é? Nós não nos relacionamos com bens, com coisas. Relacionamento que perdura e que nos dá saciedade emocional e espiritual é com pessoas e com Deus. Né? Acima de tudo com Deus, depois com as pessoas. E isso precisa ser considerado, levado em conta. Então,
aproveite coisas boas, viva coisas boas com pessoas que você quer tão bem, né? Pessoas que estão ao seu lado, pessoas que você ama, que você tem apreço por elas. Viva mais com elas, esteja junto delas. Então esse é um ensino que está na palavra e pode ser, sem dúvida nenhuma, pensado do capítulo 7 aqui, que nós estamos usando de base, para os relacionamentos também. Então aproveite o tempo com as pessoas. Existe tempo e existe propósito. E no propósito de tudo, nós encontramos, quando nós alcançamos o propósito das nossas ações, e nós entendemos esse propósito, nós achamos satisfação na vida, não é? Mas é preciso também levar em conta uma coisa importante. Tiago disse: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então a comparação que Tiago faz nesta analogia entre a nossa vida e um elemento da natureza é um dos elementos da natureza mais pueris. Quer dizer, a neblina. Ela amanhece, mas não anoitece. Ela amanhece, mas muitas vezes nem mesmo passa do período da manhã sem que se derreta, sem que se acabe. Assim é a nossa vida. Pelo fato de não sabermos o que vai acontecer amanhã, e isso combina, né, com o texto que lemos, né, que Deus, versículo 14, como a gente já leu, né, já lemos juntos, quando os dias forem bons, aproveite bastante. Quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Quer dizer, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Isso combina com o que Tiago está falando. Deus não nos revelou o que vai acontecer conosco amanhã. Então temos que viver cada dia de forma sábia, buscando fazer o bem, buscando amar o próximo, buscando sabedoria na palavra de Deus. E eu queria também chamar a sua atenção para um texto acerca da sabedoria. Alguns textos, na verdade, né? Você está vendo sendo projetado aí, né? Busque a sabedoria no Senhor. Busque viver de forma sábia. Porque esse, na verdade, é um dos resumos. E esta é uma das súmulas da vida. Quando Salomão viu tudo, teve tudo, usufruiu de todo o bem que essa terra pode nos proporcionar, poderes, riquezas, fama e todo tipo de sentimento, e no final ele disse: a súmula de tudo é teme a Deus e guarde seus mandamentos. E no temor há sabedoria. O texto de Salmo 111, versículo 10, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Outro Salmo 128, como é feliz aquele que teme o Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Esse daí come do fruto do seu trabalho e vai ser feliz e próspero. Provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou é o princípio do conhecimento. Só que os insensatos desprezam tanto a sabedoria quanto a disciplina que vem do Senhor. Deuteronômio, temam o Senhor, o seu Deus, sirvam a Deus, apeguem-se a Ele, façam seus juramentos somente em nome dEle, seja Ele o motivo do louvor de vocês. Então, temam o Senhor. Lucas 12, eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Então, é preciso andar neste mundo em temor a Deus. E o temor de Deus é o começo, é a introdução para o grande livro da vida, o livro da sabedoria. E aqui em Eclesiastes está falando da sabedoria. O temor do Senhor
é o princípio do saber. É o princípio de toda a sabedoria. Então, não se esqueça disso, meu querido. E aí, já nos aproximando do final desse estudo, lembre-se que nós passamos, a nossa vida é brevíssima sobre a Terra, é como uma neblina que você está vendo aí, não é? Lembre-se que você não sabe o que vai acontecer. Lembre-se que o texto está chamando sua atenção para o fato de que a sua vida ela está por um fio, né? Que é a vossa vida, diz o Tiago, né? Nós somos como uma neblina que parece por um instante, depois se dissipa. Então, pense em tudo isso que foi falado nesta videoaula, que é quase que uma pregação, né, irmãos? E não se esqueça de lembrar, antes de se deitar hoje à noite, lá no seu travesseiro, lá na sua casa, considere isto, né? Se tiver dias bons, faça o máximo que você puder aproveitando esse dia. Mas quando os dias forem ruins, não fique desesperado. Leve em consideração que Deus fez tanto o dia próspero quanto o dia de adversidade, ou quanto o tempo, o período de adversidade, ou como a palavra diz aqui, quando os dias forem ruins, quando houver aquele dia da alma, em que houve perda, houve tristeza e etc, etc. Tá bom? Deus abençoe muito a sua vida e Deus abençoe a igreja de Caraguá, que grandes coisas possam vir na vida dos irmãos, esses irmãos tão queridos, tão amados, e muita saudade de todos. Muito obrigado, e eu também estou indo. Deus abençoe. Obrigado ao conselho, obrigado aos irmãos da igreja, obrigado também ao pastor da igreja. Nós agradecemos muito, né, a Deus, a vida, né, do pastor aí, reverendo Abner, sua família, né, que as bênçãos de Deus estejam sobre ele, sobre toda a sua família, né. O reverendo Abner, atualmente ele é pastor aí, colaborador em 2 igrejas nos Estados Unidos, né, igrejas presbiterianas para brasileiros, né, uma em Hyannis, né, e outras em Fall River, em Massachusetts, né. Então ele coopera, ele, né, ministra a palavra de Deus ali nessas 2 igrejas, nessas 2 cidades aí dos Estados Unidos, né. E aqui, né, ele atuou como pastor, nosso pastor aí de 2007 a 2016. E nós vimos que a nossa igreja, né, teve um bom crescimento nessa época, né, onde implantou aí o ministério aí de casais, o ECC, né, cursos para casais, onde nós nos reuníamos todas as semanas, casais, né, para estudarmos a palavra de Deus, para a evangelização. E ele deu início também ao trabalho no bar da olaria, trabalho de evangelização na casa do nosso irmão Diácono Pedro. Também um simpósio, né, de educação cristã para toda a nossa federação em São José dos Campos. E ele também complementou o trabalho ali do bairro do Perequemirim, trabalho com as crianças, né? E também iniciamos aí com ele a nossa reforma, né, do nosso templo, né, da nossa igreja. Então, foi anos aí que Deus esteve conosco, esteve agindo na vida da igreja, através do nosso pastor. Então, nós fomos muito abençoados por ele, né, por Deus, através dele. E também, hoje somos também abençoados, né? Deus tem nos dado tantas bênçãos assim, tá? E também agora, irmãos, nós vamos ouvir, né? Nós vamos ouvir também agora a nossa aula das nossas crianças do departamento infantil, através da nossa irmã Thaís.
Bom dia, crianças, bom dia, pais, bom dia, irmãos. Estamos aqui em mais este encontro para aprendermos mais um pouquinho da Palavra de Deus. E hoje o que nós vamos aprender está lá registrado em Marcos, no capítulo 10, dos versículos 46 ao 52. Esse trecho do Evangelho conta a história de um homem que se chamava Bartimeu. Bartimeu era um homem que tinha uma condição especial. Bartimeu era cego, ele não podia enxergar. Imagine se você fosse cego, se eu fosse cega, se eu não pudesse ver. Como nós faríamos? Como iríamos à escola? Como iríamos trabalhar? Como iríamos brincar com os colegas? Como iríamos nos relacionar com nossos pais, com nossos parentes? Como faríamos hoje em dia com celular, televisão? Imagina isso. Se ponha nessa condição, no lugar de Bartimeu. Se você fosse cego, como seria a sua vida? Bem, na época de Bartimeu era mais difícil do que nos dias de hoje. Na época do Bartimeu, os cegos não tinham acesso à escola, eles não tinham trabalho, eles eram excluídos da sociedade. O que restava para eles era pedir esmolas para se sustentar. E com o Bartimeu não foi diferente. O Bartimeu ficava sentado à beira da estrada, esperando quem passasse para ele pedir uma esmola, pedir algum dinheiro, para que ele pudesse comer, vestir e assim levar a sua vida. Certo dia, o Bartimeu estava lá, assentado na beira da estrada, e ele ouviu uma multidão passando. E ele logo quis saber o que estava acontecendo, porque ele não podia ver. E aí disseram: é Jesus, Jesus está passando por aqui. Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus, então ele sabia o que Jesus podia fazer por ele. Como ele não tinha condições de se levantar e andar atrás da multidão para alcançar Jesus, ele começou a gritar. Era só o que ele podia fazer. E ele gritava: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele começou a gritar e as pessoas ao seu lado foram ficando bravas, se irritaram com aquilo. Bartimeu, fica quieto. E ele não se deixou abater por isso. Ele continuou a gritar para que fosse ouvido por Jesus. E o que é que ele gritava mesmo? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Imagina você no meio de uma multidão gritando. O quão alto você não teria que gritar para que alguém lá no meio da multidão te ouvisse. E o Bartimeu continuou gritando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus ouviu. Jesus ouviu os gritos de Bartimeu. E ele quis saber: quem é que está gritando? O que está acontecendo? E a multidão respondeu: é Bartimeu, o cego. E Jesus disse: traga-o para mim, traga-o até aqui. Imaginem a alegria do Bartimeu quando Jesus o chamou. Imagine como ele não deve ter ficado contente. Aquela era a chance que ele tinha de chegar perto de Jesus, no meio de toda aquela multidão. Jesus mandou chamá-lo. Bartimeu estava muito, muito contente de ter sido chamado, de Jesus tê-lo visto e tê-lo chamado. Assim que ele chegou perto de Jesus, claro, com a ajuda das outras pessoas, porque ele não poderia ver o caminho, ele nem tinha ideia de como era Jesus, de como era o seu rosto, a sua aparência, o que ele vestia. Ele não tinha essa ideia. Então a multidão o ajudou e ele chegou próximo a Jesus. E ele perguntou, Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Ele na mesma hora respondeu: Mestre, eu quero ver, eu quero voltar a enxergar. E Jesus disse para ele: a tua fé te salvou, vai. Na mesma hora, ele voltou a enxergar. Na mesma hora, os olhos de Bartimeu se abriram e ele pôde ver.
Imagina a alegria do Bartimeu de poder voltar a enxergar. Imagina, se coloca no lugar dele, o quanto ele não deve ter ficado feliz. E como sinal de gratidão, de agradecimento, Bartimeu continuou seguindo a Jesus juntamente com aquela multidão. E da mesma forma com que Bartimeu não podia ver, ele tinha os seus olhos fechados, e isso o mantinha distante de Jesus. Ele não podia chegar perto de Jesus por ele mesmo, porque ele não via o caminho. Sabia que nós também temos nossos olhos fechados para Jesus? E o que fecha os nossos olhos para Jesus e nos afasta dele? O pecado. O pecado escurece os nossos olhos e nos afasta de Jesus. Mas se nós clamarmos a Ele, nós nos aproximarmos dele e pedirmos, arrependidos, perdão pelos nossos pecados, Jesus vai abrir os nossos olhos, vai limpar de nós os nossos pecados e nós poderemos vê-lo, poderemos estar perto dele e com isso termos os nossos corações agradecidos porque Jesus pode limpar e perdoar os nossos pecados. Da mesma forma que ele fez Bartimeu voltar a enxergar, ele também pode fazer isso por mim e por você. Isso é um pouquinho da história que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Então, não se esqueçam, Bartimeu, apesar de todas as dificuldades que ele tinha, ele acreditou que ao se aproximar de Jesus, ele poderia sim ser curado da sua cegueira, poderia sim voltar a enxergar. Então, nós também podemos acreditar que Jesus pode fazer muitas coisas por nós, se nós nos chegarmos a Ele, se nós pedirmos a Ele, inclusive perdoar os nossos pecados, perdoar aquilo que nós temos feito que não agrada a Deus e que com isso fecha os nossos olhos e nos mantém afastado de Deus. Então, nós vamos neste momento orar, pedindo perdão pelos nossos pecados e agradecendo por Jesus estar presente em nossas vidas. Santo e eterno Deus, nos colocamos diante de Ti neste momento, primeiro para pedir perdão, Senhor, perdão porque temos errado, porque temos pecado, temos feito coisas que Te desagradam e que com isso nos afastam do Senhor. Neste momento eu Te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, lava os nossos corações e abre os nossos olhos para que nós possamos nos aproximar do Senhor. E não nos deixe, Senhor, esquecer de que o Senhor é poderoso para olhar por nós, ouvir as nossas orações e atender aos nossos pedidos. Essa é a minha oração, agradecida por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, o seu Filho amado. Amém. Deus abençoe nossas crianças, Deus abençoe aí, né, o crescimento delas, espiritual, físico, né, emocional. Deus esteja com cada criança nossa, cada família, cada pais aí, né, nessa jornada aí de educação, né, educação, principalmente educação cristã para nossas crianças. E, irmãos, agora vamos também um momento especial aí de aniversário da nossa igreja. Nós vamos ter um momento especial, um hino aí, um cântico especial por uma pessoa muito especial. Vamos ouvir, né, esse cântico, e vamos adorar a Deus por esse cântico. Olá, bom dia! Só queria dizer que eu tô muito feliz de poder fazer parte de mais um aniversário da igreja. Queria também dizer que eu tô com muita saudade de todos os irmãos e da igreja de um modo geral. E por último eu queria agradecer pelo convite. Pra mim é um privilégio poder cantar e louvar a Deus aqui com vocês.
tuas mãos, mas procurando a tua face, me olhando no espelho até ver a tua imagem. Meu Deus, meu Pai, amado Jesus, Espírito Santo que me consola. Não quero dormir, não quero acordar sem te ouvir, sem te tocar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar, chorando aos teus pés, prostrado em teu altar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar, querendo estar contigo, somente por te amar, Senhor. É assim que eu quero te adorar. Senhor, tuas mãos, mas procurando a tua face, olhando no espelho até ver a tua
Irmãos, vamos passar agora nossos aniversariantes dessa semana, né? Dia 17, né, nós temos aí a pequena Gabriela, né, Gregatti, né? É aluna aí da nossa irmã Sandra. Dia 17, Esther Valéria Silva. E dia 21, Lara Castelar de Lima. Não posso esquecer o Castelar, senão eu vou levar um puxão de orelha ali. Lara Castelar. Vamos orar, vamos, né, ligar para os pais, para as mães, né, pelos nossos aniversariantes. Né? Não deixamos de esquecer desses nossos aniversariantes. Agora temos os nossos trabalhos da semana, né? Segunda-feira, reunião de oração pelo Zoom, né? Pelo aplicativo Zoom, que vai ser disponibilizado sempre aí no WhatsApp da igreja entre as 19 e as 20 horas. Não deixe de participar, não deixe de orar junto, né, com as nossas irmãs. Elas oram pelo governo, elas oram pela igreja, elas oram pelas bênçãos que Deus tem nos dado, concedido. Elas agradecem a Deus, elas pedem, elas agradecem todas as bênçãos que nós temos recebido. Terça-feira, não deixe de participar também do nosso culto através dos ares, onde nós abrimos nossas portas, as nossas casas, e recebemos os irmãos aí virtualmente, né? Não deixe de participar também de momentos agradáveis, onde nós lemos a palavra de Deus, nós meditamos, nós cantamos, nós oramos, agradecemos tudo que Deus tem feito em nossa casa, na nossa igreja, né, e na nossa comunidade. Quinta-feira, estudo bíblico, né, pelo WhatsApp, aí, também às 20 horas. Domingo, né, de manhã, nossa escola bíblica dominical às 9 horas pelo canal do YouTube, e às 19h30 nosso culto, tanto na forma presencial como também, né, online, né? Não deixe de participar de algum deles, tanto na forma presencial como também, né, na forma aí online, né, de transmissão. E para isso não deixe de se inscrever, né? A partir de segunda-feira, né, até sexta-feira, no WhatsApp da igreja tem um link ali onde você pode se inscrever, né? Onde você pode se inscrever, porque nosso espaço é limitado, irmãos. E pelo distanciamento, né, distanciamento básico, mínimo, nós não conseguimos, né, comportar todos os irmãos que nós gostaríamos. Então, há necessidade, né, para não haver tumulto, há necessidade aí, né, de nós não sermos também punidos, né, infringindo a lei. Então, por isso que há essa restrição de inscrição. Mas não deixe de se inscrever, né, de estar presente aí. E também, irmãos, não deixe de contribuir, né, como nós estamos falando aqui todos os dias, todas as manhãs. Nós temos feito trabalhos, né, de transmissão, e nós muitas vezes precisamos, né, de equipamentos novos, né, materiais novos aí, e necessitamos aí das contribuições dos irmãos, das ofertas específicas, né, dos irmãos, né? Isso nós não estamos fazendo para nós mesmos, irmãos, nós estamos fazendo para a honra e glória de nosso Deus, né? Se Deus tocou no seu coração, procure o pastor, procure o presbítero, procure a tesoureira da igreja, né, para que você possa contribuir, né, qualquer que seja a quantia, e para que nós possamos também, né, ajudar as pessoas, né, que muitas vezes estão distantes, né. O pastor Otávio, domingo à noite, falou, né, de crianças, né, que estão em países aí, né, onde elas são escravas, né, e muitas vezes elas precisam de ajuda, né, e muitas vezes essas ajudas vêm de longe, não sabemos de onde, mas Deus toca o coração, Deus, né, para que possamos libertar, né, fisicamente, né, essas pessoas, e principalmente libertá-las espiritualmente, né? Onde a igreja é chamada para fazer missões. Missão não é só estar presente, missão é orar, missão muitas vezes é contribuir, missão é ajudar,
tantas formas que nós podemos ajudar. Vamos, né, contribuir para a obra de Deus. E, irmãos, hoje à noite, né, vai estar conosco também o reverendo Wilson, né, o presidente do nosso presbitério. E então nós vamos orar, né, para que Deus possa abençoar a vida do irmão, para que ele possa ser boca de Deus, falar aos nossos corações, para a nossa edificação, para o nosso crescimento e possa principalmente anunciar o Evangelho das Boas Novas. Irmãos, outro aviso que eu queria dar aos irmãos é que o Conselho Reunido, né, ele adquiriu, através de uma ajuda também com o presbitério, 1000 unidades de cada dia Natal, né? O que são essas unidades de cada dia Natal? Está aqui, né? São 31 mensagens sobre o Natal. E importante, interessante que na contracapa está o logo da nossa igreja, os dados da nossa igreja, uma pequena propaganda da nossa igreja. E ele vem também com um envelope, né? Então isso aqui vai ser para nós enviarmos aos nossos amigos como cartão, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, de escola, como um cartão de Natal, né? Então, todos os irmãos que têm interessado, né, nós temos aí as unidades já conosco, procurem os diáconos, eles estão orientados aí a entregar isso aos irmãos, como proceder isso, essa entrega, né? Então não deixe, irmãos, também uma maneira de nós evangelizarmos, né, as pessoas, nossos amigos, certo? Falar da palavra de Deus, entregando aí cada dia de Natal, edição especial de Natal, né? Vamos fazer a nossa parte aí como cristãos. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que nos assistem, nós rogar bênçãos de Deus sobre cada um deles. Vamos orar, né? Encerrando assim a nossa escola bíblica dominical com um moto também. Oremos, irmãos. Pai querido, nós somos gratos por tudo que tens nos feito. Somos gratos, ó Pai, por esses 30 anos que Tu nos deu, onde as Tuas mãos operaram dia a dia na nossa igreja, Senhor. Tantas bênçãos, ó Pai, que o Senhor nos deu, Senhor. Bênçãos que humanamente nós não poderíamos realizar, mas tudo veio das Tuas mãos, ó Pai. Cada pastor que esteve aqui conduziu-nos, ó Pai, de maneira que nós vimos a Tua mão, o Teu andar junto, Senhor, conosco. Cada irmão que esteve conosco, ó Pai, nós sentimos o amor uns pelos outros, ó Pai. Tudo isso vem do Teu Espírito, Pai, que opera em nós. Dá-nos verdadeiramente um corpo de Cristo, onde nós possamos amar uns aos outros, possamos trabalhar, Senhor, em prol do Teu Evangelho, em prol do crescimento da Tua obra, Senhor. Obrigado por tudo que temos feito, que temos dado, Senhor. E continue a estar conosco, Senhor. Mesmo nas dificuldades, mas o Senhor abrindo portas. Mesmo nas dificuldades, mas o Senhor dando direções para nossas vidas, para a vida da Tua igreja, Senhor. Que ela sempre cresça, Senhor. Que elas cresçam em graça e estatura diante de Ti, Senhor. Oh Pai, nós somos gratos por tudo. Se conosco, nos guarde, nos proteja. Em nome de Teu Filho Jesus, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. E o texto, né, que se encontra em Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz também diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Que o Senhor nos ilumine, faça brilhar a nossa luz diante dos homens, para que reconhecemos que os homens reconheçam que Cristo é o Senhor de nossas vidas. Amém, irmãos? Obrigado.